Hoje a gente vai mergulhar numa iniciativa educacional que é simplesmente fascinante: o projeto Melhor Leitura. E o mais incrível é que ele usa uma solução que parece até simples demais para resolver um problema que, olha, paralisa o aprendizado de muitos estudantes. Vamos entender como isso funciona. E tudo começa com essa expressão aqui, que é bem forte, criada pelo professor Elias Martins: leitura sofridamente insuficiente. Ele não usou essas palavras à toa, não. Era para descrever o que ele via como uma verdadeira barreira, algo que realmente travava o progresso dos alunos dele. Tá, mas o que era essa condição na prática, no dia a dia da sala de aula? Não era só uma questão de ler um pouco mais devagar. Era um obstáculo de verdade que acabava impactando tudo na vida escolar da criança. O professor começou a notar um padrão muito claro. Era uma leitura, arrastada, sílaba por sílaba. E qual a consequência disso? A compreensão do texto era baixíssima, quase zero. A criança chegava no final de um parágrafo e pronto, a ideia principal já tinha se perdido no meio do caminho. Isso acabava virando um ciclo vicioso, Gerava desinteresse, frustração e, claro, o desempenho caía. E não só em português, em todas as matérias. E aí que vem o pulo do gato do projeto. A grande virada não foi inventar um método de ensino super complexo, mirabolante. Foi fazer um diagnóstico preciso. Foi entender qual era a verdadeira raiz do problema. O professor sacou que os alunos estavam, na verdade, presos na fase silábica. E olha, essa é uma etapa super normal do aprendizado. O grande objetivo do projeto era exatamente esse: construir uma ponte para levar os alunos de um lado para o outro. Bom, com o diagnóstico certo na mão, a solução começou a ficar muito mais clara. E de um jeito surpreendente ou até bem simples. Vamos ver como isso foi colocado em prática. O professor Martins desenvolveu um método super prático, dividido em 3 passos bem diretos. Primeiro, escolher o material certo. Segundo, aplicar a técnica de leitura correta. E terceiro, que é fundamental, praticar com apoio. E como é que isso rolava? Os alunos mesmos escolhiam textos que, apesar de simples, tinham algum significado para eles. Isso é a chave para a motivação, né? O treino era todo focado em enxergar a palavra como um bloco só, uma coisa única, e não como um monte de sílabas separadas. A leitura era feita em voz alta, para que eles mesmos pudessem ouvir o próprio ritmo, e a prática era sempre com um parceiro. Podia ser alguém da família ou, numa sacada genial, um aluno mais velho do ensino médio que atuava como um tutor. E o mais impressionante é que não precisava de um tempo absurdo para isso, não. A prática toda acontecia em apenas 2 aulas por semana dedicadas ao projeto. Era o suficiente para engajar a turma e começar essa transformação. E os resultados? Bom, eles foram surpreendentes. E não só pela profundidade da mudança, mas principalmente pela velocidade com que eles apareceram. Foi algo realmente transformador. 2 semanas. É isso. Em apenas 2 semanas de projeto, as primeiras melhorias já eram visíveis, já eram nítidas. Isso só mostra o poder que uma ação focada tem quando o diagnóstico do problema é certeiro. O primeiro grande salto foi justamente na decodificação. De repente, os alunos começaram a ler as palavras do jeito certo. Aquela barreira principal para a fluência, que era reconhecer a palavra como um todo, tinha sido quebrada. Mas olha, o impacto foi muito além da nota no boletim. Alunos que antes eram super tímidos por causa da dificuldade, começaram a se sentir mais corajosos, mais valorizados. Superar aquele obstáculo mudou completamente a forma como eles se viam. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa história toda? É algo que reforça uma ideia muito poderosa sobre como a gente aprende. No fundo, a gente está falando da base de tudo, né? A leitura. É a partir dela que a gente desenvolve habilidades essenciais, como a compreensão, a percepção do mundo. Não é só mais uma matéria da escola, é uma ferramenta para a vida toda, que permite que a gente atue na sociedade de um jeito muito mais completo. E essa é a essência de tudo. O sucesso do projeto Melhor Leitura não veio de uma tecnologia caríssima ou de um método revolucionário tirado da cartola. Veio de um professor que observou com atenção os seus alunos, fez o diagnóstico correto e aplicou uma solução simples, direta e totalmente focada no problema real.